cantar mais um hino de número 26, também bem conhecido. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas juntos e trovões rolando a proclamar teu nome tão cuidado. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, e vejo além montanhas altanejas, e o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jogo do pecado, ali vermelho sangue carmesim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinar em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e não cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Vamos orar mais uma vez, lembrando agora dos nossos irmãos que estão enfermos. Vamos baixar nossa fronte. Senhor nosso Deus, Senhor, tantos pedidos, Senhor, tantos clamores do teu povo, dos servos do Senhor a ti. Senhor, nós confiamos na tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor ouve a oração daquele que chega com humildade e com sinceridade diante do Senhor. Assim, Senhor, queremos entregar nas tuas mãos todos esses pedidos que aqui foram feitos, ó Pai, para ouvires, Senhor, as nossas orações, as nossas súplicas. Pessoas, Senhor, que estão pedindo por crianças, pessoas que estão pedindo por pacientes oncológicos, agora aqui é Dilma pedindo por sua irmã Tânia, Senhor, Agostinho pedindo pela sua saúde, Daniel pedindo para aquela irmã, Senhor, que estava adentrando ali no hospital do câncer. Senhor, ó, quanta gente, Senhor, precisa das nossas orações, as nossas irmãs que estão ali no abrigo presbiteriano, essa mudança, Senhor, de temperatura, Senhor, mudança de estação, e com ela, Senhor, sentimos, Senhor, somos humanos, somos fracos, o nosso corpo sente, Senhor, muitas vezes, principalmente os idosos, podem pegar gripe, resfriado, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor misericórdia.
Assim, Senhor, estenda também as tuas mãos ao presbítero Atos, estenda as tuas mãos ao presbítero Azarias, que está precisando muito de nossas preces. Que o Senhor cuide desses dois presbíteros tão queridos aqui da nossa comunidade, que o teu Santo Espírito toque, Senhor, no seu físico, e que o Senhor restabeleça a sua saúde. Essa é a nossa prece, esse é o nosso desejo, de ver os nossos irmãos bem, de saúde, e aqui conosco, cultuando o teu santo nome. Assim entregamos diante de ti todos esses pedidos que aqui foram lembrados, também pedidos de agradecimento, pois sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é aquele que dirige os nossos passos, o Senhor é aquele que sustenta a nossa fé, a nossa vida e o nosso corpo. Assim, Senhor, pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar esse cântico e depois a gente vai partir para o nosso estudo bíblico. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém, meus irmãos. Amém. Gente, convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Pedro 5, primeiro livro do apóstolo Pedro, e leremos um único versículo, que é o que vai dar base para o nosso estudo de hoje. Vamos ler o versículo de número 10. Então, 1 Pedro, primeiro livro do apóstolo Pedro, capítulo 5, e nós leremos o versículo 10. Está na página 252 da nossa Bíblia, a Bíblia da Igreja, página 252. Então vamos lá, eu vou ler aqui, vocês acompanhem aí, porque é o único versículo. Diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ora, o Deus de toda a graça. E é isso que nós vamos ver no dia de hoje, na noite de hoje. Nós estamos vendo aqui na igreja os atributos de Deus, ou pelo menos alguns dos atributos de Deus. E o que é isso? Nós estamos vendo aquilo que a Bíblia fala que é característico do nosso Deus, do Deus bíblico. Então nós vimos na semana passada que o nosso Deus, o Deus bíblico, o Deus das Escrituras, é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E nós vimos isso na quarta-feira passada. Hoje nós vamos ver que o nosso Deus, o Deus das Escrituras, o Deus bíblico, ele é um Deus de graça, ou um Deus gracioso. Na religiosidade popular, a salvação está diretamente associada ao mérito. Então, as pessoas pensam assim, genericamente, né? As pessoas genericamente acham que a salvação, ela é por alguma coisa que elas tenham que fazer. Então, por eu ser uma boa pessoa, por eu fazer coisas boas, ou fazer caridade, eu vou para o céu, né? No popular, né? Eu vou para o céu, eu mereço o céu, né? Porque eu sou uma pessoa boa, não pratico maldade, eu faço coisas boas, então eu mereço o céu. Então isso é mérito. As pessoas no popular pensam isso. Uma pessoa é salva quando é boa, ou quando as suas boas obras, né, não são
tão más. Ela bota na balança, né? E aí ela pensa assim: eu tenho mais boas obras do que más obras nessa vida, então por isso é que eu vou ser salva ou vou ser salvo. Claro que isso é um pensamento genérico que está na mente de muitas pessoas, mas será que é isso que a Bíblia fala sobre salvação? Será que você é salvo realmente por aquilo que você faz? Será que o mérito é seu? É você que merece a salvação pelo aquilo que você faz? O que está por detrás deste raciocínio é a ideia do mérito. Então o que as pessoas pensam? Eu mereço ser salvo, eu mereço a salvação. Por quê? Porque eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão gentil, não é? Eu faço tantas obras de caridade, eu ajudo muita gente, então eu mereço ser salvo. O que está por trás deste pensamento é o mérito. O quê? Aquilo que você faz. Mas será que é isso que a Bíblia diz? A pessoa precisa merecer a salvação? Será que é isso? Será que eu preciso merecer a salvação? No entanto, a Bíblia ensina que Deus é gracioso, e isso tem importantes implicações para a salvação. É isso que a gente vai ver aqui essa noite. O nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus de graça. É assim que a Bíblia fala dele, é assim que a Bíblia apresenta Deus. Deus é um Deus de graça. Agora preste atenção nisso que eu vou ler agora. A teologia reformada, que é a teologia da nossa igreja, é a teologia que nós abraçamos. A teologia reformada fala da graça comum e da graça especial de Deus. Então, na nossa teologia, nós apresentamos a graça de duas maneiras: a graça comum e a graça especial. Isso não quer dizer que Deus tenha duas graças, mas que Ele é gracioso com todas as pessoas. E aí sim, todas as pessoas do mundo recebem a graça comum de Deus. De um modo assim temporal e até social, Deus é gracioso com todos. No entanto, com os eleitos de Deus recebem a graça especial, que é o que a gente fala concernente à salvação. Quer dizer, os eleitos de Deus recebem graciosamente, de graça do nosso Deus, a salvação. Vamos ver um pouquinho sobre a definição dessa graça. A graça pode ser definida como um favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas a criaturas culpadas e indignas. O que a teologia fala sobre graça? O que a Bíblia fala sobre graça? Que graça é um dom, que graça é um favor vindo de Deus gratuitamente. Deus concede graça aos seus eleitos, ao seu povo, gratuitamente, independente de você fazer coisa boa ou de você fazer coisas ruins. Deus, ele é gracioso, é benevolente, e nós somos indignos dessa graça. Mesmo assim, ele vem e despeja sobre nós da sua graça. Graça é a concessão de um favor a quem não tem mérito próprio. Graça é a concessão de Deus, Deus dá a quem não tem mérito. Então não tem nada a ver com aquilo que eu faço. É justamente o contrário. Graça tem a ver com aquilo que eu não consigo fazer. Por eu não conseguir fazer e ser indigno diante de Deus, Deus vem ao nosso encontro e despeja sobre nós e derrama sobre nós da sua graça. A graça é concedida àqueles que, além de não terem mérito próprio, merecem a condenação. Você sabia que eu e você também merecemos da parte de Deus? O que eu e você merecemos de fato da parte de Deus? Condenação eterna. Porque nós devemos ser condenados pela lei de Deus, pelos decretos de Deus, por um único pecado. Se você cometeu um único pecado na vida, você será condenado. Por quê? Porque Deus exige perfeição.
e nós não somos perfeitos. Então, como nós não somos perfeitos, Deus nos recebe como nós somos mediante a sua benevolência, bondade, graça. Nós não merecemos, mas Ele despeja sobre nós da sua graça. A graça é concedida sem direito, livremente. Deus nos dá da sua graça livremente. Nós não temos direito a ela, mas Deus vem com ela sobre nós e livremente. Se alguém tivesse direito a ela, não estaríamos falando de graça, mas de mérito. Então, se eu tivesse direito a Deus ser bom para comigo, isso não seria graça, seria mérito. É porque eu mereço, então Deus é bom comigo. Mas não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma categoricamente que eu e você não merecemos. Nós não somos merecedores da bondade de Deus, da graça de Deus. Nós não somos. Mesmo assim, Deus concede a sua graça para conosco, os eleitos de Deus. Por quê? Por amor. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso. E você deve se alegrar com isso. E é por isso que nós nos reunimos, e é por isso que nós apresentamos a Deus as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos pedidos. Por quê? Porque Deus é bom. Imagine se Deus fosse um carrasco. Como é que você ia orar? Imagine que Deus fosse um juiz tirano. Como que você iria orar? Como é que você chega para um juiz tirano para pedir alguma coisa? Então a graça, a benevolência, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus faz com que nós nos cheguemos até Ele e podemos dobrar os joelhos em humildade, em sinceridade e apresentar para Deus os nossos problemas, aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que nos causa desespero, aquilo que está dentro de nós, consumindo o nosso ser. Então nós temos lutas por conta de saúde, nós temos lutas até mesmo financeiras. Às vezes chega o final do mês e as contas ficaram para trás, e a gente não sabe o que fazer. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude, nós queremos sobreviver. Abra a porta de trabalho para que a gente possa trabalhar e botar as contas em dia. Então a gente chega com muitas aflições diante de Deus, confiando no quê? Na bondade, na misericórdia, no amor, na graça divina que Ele vai derramar sobre nós. Então a graça de Deus, ela é concedida a nós livremente. Se alguém tivesse direito a ela, não, então não seria graça, seria mérito. Graça e mérito são dois conceitos totalmente excludentes. Então graça e mérito é como aquele ímã que você coloca, ele é o contrário, né? Ele não cola, ele vai afastando um do outro. Então graça é uma coisa, mérito é outra. Essas coisas, elas não andam juntas. A graça de Deus, ela vem sobre você justamente porque você não merece. Justamente porque eu não mereço, é que a graça de Deus vem sobre a minha vida. Nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo ou no Novo Testamento, a graça especial, também conhecida como graça salvadora, nunca é demonstrada à humanidade em geral. Olha só que coisa interessante que a nossa teologia apresenta sobre essa graça. Essa graça especial, graça salvadora, ela não é apresentada a todas as pessoas do mundo, mas é apresentada às pessoas eleitas. É isso que nós entendemos na nossa teologia. Quem irá para o céu? Somente os eleitos. Somente os eleitos. Vamos ler o Salmo 15? Olha só o que fala o Salmo 15. Abra a palavra de Deus aí. E vamos ver o que fala aqui o Salmo de número 15. Salmo muito conhecido. Salmo de Davi. Davi inicia o Salmo com uma pergunta. E uma pergunta muito interessante. Página 500. Está na página 500 do Antigo Testamento. Bem no meio da Bíblia. Abre no meio da Bíblia, você vai encontrar aí Salmo de número 15, página 500. Davi inicia esse salmo fazendo uma pergunta para o Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Senhor, quem tem condições de habitar, de estar contigo, de viver na tua presença, de viver eternamente com o Senhor? São todas as pessoas do mundo?
Será que são todas as pessoas que existem sobre a face da terra, elas têm condições de habitar contigo? E agora olha o que o salmista vai dizer. Versículo 2, o que ele fala? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Mas aí eu posso dizer uma coisa para você: todas as pessoas do mundo são assim. Tem um coração bondoso desse jeito, vivem desse jeito, tem uma vida exemplar, como o salmista fala aqui. Não é? Não é assim? Será que todas as pessoas são assim mesmo? Claro que não. A gente tem pessoa que é mentirosa, a gente tem pessoa que engana, a gente tem pessoa que trapaceia, a gente tem pessoa que vive uma vida totalmente longe, afastada dos caminhos do Senhor, tem pessoas que vivem praguejando o próprio Deus. Não é assim? Não é essa a realidade do mundo? Então, o que a Bíblia nos apresenta, e o que o autor aqui desse estudo está nos apresentando, é que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, quando fala de graça, quando ele fala de salvação do Senhor, bênção de Deus, não é para todo mundo, não. É para os eleitos, é para aqueles que Deus chama, é para aqueles que Deus convoca, é para aqueles que Deus toca no coração. E uma outra coisa muito interessante que fala no Novo Testamento, diz que a fé é um dom de Deus. O que é dom? Dom é presente. Fé é um presente de Deus. Então todas as pessoas do mundo têm fé em Deus? Não, claro que não. Algumas pessoas têm fé. E se você tem fé, o que você precisa entender é que essa fé, ela não nasceu de você mesmo. Ela não vem de você. Um dia você acordou de manhã lá e disse: hoje eu vou ter fé em Deus. Não é assim que funciona. A fé é um presente de Deus que começa a brotar devagarinho no seu coração. Quando você menos espera, você está crendo no Senhor, você está crendo na palavra de Deus, você começa a crer que Cristo é o seu Salvador pessoal, você começa a se arrepender dos seus pecados. Essa fé começa a trabalhar no seu coração, e quando você menos espera, você é um crente fiel. Por quê? Porque Deus concede a você um dom da fé que vai trabalhando junto com o Espírito Santo no seu ser, no seu coração, para que você se torne um eleito dele. Então tudo começa no próprio coração de Deus. Então nós somos chamados, nós somos eleitos a caminhar com o Senhor, mas é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos convoca, e nós somos o quê? Aquilo que o Novo Testamento nos chama, ovelhas do Senhor. E Jesus falou o seguinte, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando o pastor chama, as ovelhas lhe obedecem. Não é assim que acontece lá no rebanho com as ovelhas? Quem já teve o prazer de ver as ovelhas e o pastor das ovelhas, né? É isso que acontece, o pastor chama, as ovelhas vêm, o pastor vai para um lado, as ovelhas também vão. Então as ovelhas conhecem o seu pastor. Assim Jesus falou que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Por quê? Porque nós somos dele, os eleitos deles conhecem a voz do seu pastor. Amém? A misericórdia e a graça são como os dois lados de uma mesma moeda. Veja que misericórdia e graça em Deus andam juntas. Deus é um Deus gracioso e misericordioso, porque Ele tem misericórdia da humanidade, Ele escolhe os seus eleitos e derrama neles graça, graça dele, que vem dele, pois Ele é um Deus misericordioso e um Deus gracioso. Enquanto a misericórdia deixa de dar ao pecador culpado o que ele merece, veja, o que o pecador culpado merece da parte de Deus? O que o pecador culpado, julgado, merece? Merece o castigo eterno, merece a ira de Deus.
É isso que o pecador culpado merece. No entanto, pela sua misericórdia, a misericórdia deixa de dar a este pecador culpado o que ele merece. Então a misericórdia de Deus faz com que a ira de Deus não venha sobre nós que somos pecadores e culpados. Nós somos culpados, mas a misericórdia de Deus faz com que nós não recebamos de Deus, né, o castigo merecido, a punição merecida. Quem pode abrir em Lamentações? Você sabe que tem esse livro na Bíblia, né? Lamentações. Muita gente passa direto pelo livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações 3, versículo 22. Vamos ver o que fala? Lamentações 3, versículo 22. Olha lá, um versículo muito conhecido de muitos. Diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós merecemos a punição eterna. Ele, pela sua misericórdia, não nos pune. Agora, a graça dá ao pecador culpado o que ele não merece. A graça dá ao pecador culpado, eu e você, o que nós não merecemos. O que nós não merecemos? O perdão do Senhor. O que nós não merecemos? A bondade do Senhor. O que nós não merecemos? O amor do Senhor. O que nós não merecemos? A benevolência do Senhor. Eu preciso, como crente, como cristão, entender muito bem esses conceitos e saber que o amor de Deus por mim é um amor que não tem fim e eu não mereço esse amor. A graça de Deus é uma graça eterna e eu não mereço essa graça. No entanto, Ele vem a mim mesmo eu sendo um pecador e culpado. Ele vem a mim, com a sua misericórdia não me castiga e com a sua graça me dá aquilo que eu não mereço. Eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço o amor de Cristo, mas mesmo assim Ele vem sobre mim, Ele vem sobre você. Por quê? Porque Ele é um Deus misericordioso e um Deus cheio de graça. Quero ler o último versículo com você dessa noite, porque nós vamos continuar essa lição sobre a graça na próxima quarta-feira. E quero ler com você Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, vai nos falar sobre a graça do Senhor. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Você que é crente, que é cristão no Senhor, você que é crente reformado, que se diz reformado, que abraça essa teologia, precisa decorar esses dois versículos. Esses dois versículos 8 e 9 precisa ser decorado por você. Você deve dizê-los assim na ponta da língua. Vamos falar de pé? Fique em pé, meu irmão, minha irmã, e vamos ler Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, página 206 aí da Bíblia da igreja. O que fala nesses dois versículos? Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos de novo? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não posso me gloriar por achar que eu sou uma boa pessoa. Eu não sou uma boa pessoa, mas mesmo assim, pela graça, pela misericórdia de Deus que me amou, Ele vem a mim e derrama sobre mim da sua graça. Esse é o nosso Deus, o Deus gracioso, que te ama, te salva, sem você merecer isso. Amém? Na próxima quarta a gente continua falando sobre a graça do Senhor. Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus, te damos louvores, ó Pai, eternos, porque o Senhor tem demonstrado para conosco como Tu és um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que mesmo nós não merecendo, o Senhor vem ao nosso encontro, toma o nosso coração pecador, corrupto, e transforma o nosso coração. Assim, Senhor, nos dê condições de arrependimento constante, que possamos estar sempre, Senhor, em humildade diante de Ti, reconhecendo que essa bondade é que nos salva, essa bondade é que nos constrange, essa bondade é que faz com que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que são muitos e são, Senhor, causas que ofendem ao Senhor. Por isso, Senhor, não se afaste de nós, mas que a Tua bondade, misericórdia e graça estejam sempre, sempre nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos filhos, Senhor, para que nós andemos sempre humildemente diante de Ti, de cabeça baixa, sabendo que nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos amou e nos ama eternamente. Louvado seja o Teu santo nome, louvado seja Cristo, o nosso Salvador, que veio àquela cruz e derramou o seu sangue, cumprindo assim cabalmente, Senhor, aquilo que a lei pedia, a justiça que vem da lei. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo, obrigado, Senhor, pelo Espírito que nos constrange e que anda conosco. Obrigado, Senhor, pela igreja, onde nós aprendemos a andar com o Senhor. Senhor, e agora que vamos para as nossas casas, para os nossos lares, pedimos que o Senhor guarde, Senhor, os nossos passos. Senhor, nos guarde, Senhor, de todo o mal. Sê conosco, Senhor, em todo o caminho, que possamos assim, Senhor, ser fiéis ao Senhor até o fim. E assim, Senhor, encerrando esta noite, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cumprimente seu irmão, a sua irmã, e eu acho que deve ter o café da Agostinho aí, para que nós possamos tomar um golinho de café antes de ir embora. Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia da sua graça. Em nome de Jesus. Amém.